Olá a todos! Hoje trago-vos o tutorial desta maquilhagem digna de uma rainha, para usarem no carnaval que está aí a chegar. Se quiserem saber como criei esta maquilhagem, continuem a assistir. Já com a pele limpa e hidratada, vou aplicar um primer para preparar a pele para a base e disfarçar os poros dilatados. Aplico por todo o rosto, mas com mais intensidade na zona T. Vou aplicar um pouco de corretivo nas olheiras e também para disfarçar umas borbulhas no rosto. Com o dedo esbato bem o corretor. Com o pincel F80 da Sigma, aplico a base por todo o rosto e não se esqueçam de esfumar bem para o pescoço para não ficar marcado. Agora para as sobrancelhas, vou penteá-las para cima e com este lápis da Avon vou preenchê-las. Vou usar o lápis para as sobrancelhas ficarem bem marcadas. Volto a penteá-las para uniformizar tudo. Para fixar todas as sombras que vamos usar na pálpebra, vou aplicar este fixador de sombras da Sephora. Com a sombra Bitter, vou aplicar desde o canto externo até ao canto interno, esfumando muito bem em direção à sobrancelha, para criar um fundo para as próximas sombras. Com a sombra Grasshopper, aplico no canto externo do olho até meio da pálpebra, subindo até ao côncavo. Agora, com o pincel E30 da Sigma e com a mesma sombra, aplico no côncavo desde o canto externo até ao canto interno. E volto a esfumar tudo, misturando as duas sombras. Vou usar uma sombra em creme dourada no canto interno até meio da pálpebra e vou aplicá-la com um pincel de cerdas sintéticas. E por cima aplico esta sombra dourada da Kiko. Aplico uma boa quantidade desta sombra. A sombra vai ficar mais intensa por causa da base que criamos com a sombra em creme. Com o pincel faço um zigue-zague a meio da pálpebra para misturar bem as duas sombras. Agora com a mesma sombra que apliquei na parte externa da pálpebra e com o pincel lápis, reforço mais a sombra no canto externo, porque ao esfumar perdemos um pouco da intensidade da cor e esfumo tudo novamente. Com a sombra C-Note da Vice, aplico a meio da pálpebra para criar um degradê entre as sombras. Volto a aplicar mais um pouco da sombra dourada para ficar com mais intensidade. Com a mesma sombra e com um pincel pequeno, aplico a sombra por baixo do olho desde o canto interno até ao canto externo. Com o eyeliner líquido da Kiko, vou fazer um delineado não muito grosso para não esconder as sombras que temos na pálpebra. Vou fazer um delineado bem puxado no canto externo. No canto interno vou estender o delineado seguindo a curva do olho. Vou aplicar mais um pouco da mesma sombra, seguindo o delineado na parte externa do olho.
Para este passo é mais fácil usar um delineado líquido. Aplico o delineado na borda da sombra que aplicamos por baixo do olho. Fazemos traços muito pequenos e vamos engrossando a linha aos poucos. Na parte externa, faço uma linha paralela ao delineado. E no canto interno do olho faço uma linha paralela à linha que fiz em cima. Comparem sempre os olhos a ver se estão mais ou menos iguais e façam os ajustes necessários. Agora, com um pouco de corretor, endireitamos a linha para ficar perfeita. Aplico com muito cuidado para não estragar o que já fiz. Com a mesma sombra dourada, aplico no canto interno do olho entre as duas linhas. Para abrir mais o olhar, vou aplicar um lápis bege na linha d'água. Vou iluminar por baixo da sobrancelha com a sombra Bones. Agora que terminei com as sombras, vou aplicar um pouco de corretivo para cobrir melhor a olheira e limpar qualquer sombra que possa ter caído. Para fixar bem o corretivo, vou aplicar por cima este pó translúcido da Oriflame. Vou curvar bem as pestanas e aplicar umas boas camadas de rímel só em cima. O rímel que vou usar é este da Maybelline, que dá muito volume às pestanas. Com o mesmo pó translúcido, vou matificar todo o rosto. Aplico com mais intensidade na zona T, que tende a ficar com mais brilhos. Para contornar e afinar o rosto, vou usar esta paleta da Sleek. Vou iluminar muito bem o rosto, desde o osso da bochecha até à sobrancelha, um pouco acima do lábio, no topo do nariz e também na testa. Vou agora pôr o batom. O que eu vou usar é o Leite da Avon, que é um rosa bem neutro. Para dar um ar mais elegante a esta maquilhagem, vou aplicar uns cristais no canto interno e 3 no canto externo, seguindo a linha que fizemos. Se aplicarem com uma pinça, torna-se bem mais fácil. Este é o resultado final. Espero muito que tenham gostado e que aproveitem para este carnaval. Muito obrigado por assistirem e não se esqueçam de se inscrever. E vemo-nos nos próximos vídeos. Tchau!